e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? E montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros de rebanho? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Bendito Senhor de toda glória, nós queremos te dar graças pela bênção, podermos ouvir a tua palavra na manhã do teu santo dia. Nós queremos render louvores ao Senhor. E pelo poder do teu Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, fala conosco nessa manhã. Glorifica o teu nome, Senhor Deus, nós clamamos. Glorifica o teu nome. E a tua voz se faça ouvir poderosamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse salmo de número 114, irmãos, ele tem algumas características muito interessantes que falam muito a esse momento que nós estamos vivendo e também ao dia da ceia do Senhor. Esses são salmos conhecidos como salmo de Halel, que essa palavra Halel em hebraico, ela dá origem àquela expressão aleluia, né, de onde vem essa expressão usada no texto, aleluia, aleluia. Esses salmos, eles vão do 111 até o salmo 117. É uma sequência. Lembre-se, nós estamos situados aqui no 5º livro do Saltério, isto é, nós estamos na última seção do Saltério, que começa no 107 e vai até o 150. Então, existe um que nós chamamos de pré-conclusão de todo o Saltério. Então, esse salmo, essa seção aqui é uma pré-conclusão de todo o Saltério. Por algumas razões importantes. A primeira delas, esses salmos, você vai perceber, preste bem atenção, se você olhar, abrir sua Bíblia, você vai ver, o Salmo 111, ele começa com a palavra aleluia. O 112 começa com a palavra aleluia. O 113, ele tem início e fim do salmo, aleluia. O 114 não tem nenhuma vez a palavra aleluia. O texto que nós lemos. Aí o 115, eu tenho no fim a palavra aleluia. O 116, no fim, eu tenho a palavra aleluia. E o 117 eu tenho no início e no fim. Eu tenho uma estrutura montada que se chama de quiasmo, não é? Que é uma seção. E logo após o 117, eu tenho os 2 salmos que são conhecidos como os salmos que são estruturantes de todo o saltério. Eu tenho essa estrutura no livro 1, que é o Salmo 18 e 19, e tenho essa estrutura no livro 5, que é o Salmo 118 e 119. O 18, lá no início do livro 1, ele é um salmo messiânico. O 19, ele é um salmo que trata sobre a lei. O 118 é um salmo messiânico. E o 119 é um salmo que trata sobre a lei. Então, eu tenho uma estrutura montada nesse saltério. Daí, eu vou ter uma seção a partir do 120, que é conhecido como salmo de romagem, que vai até o 134, conhecido como salmo de subida. Depois, eu tenho a conclusão final. Aí eu tenho do 146 ao 150. E como é que funciona essa estrutura? Todos esses salmos têm a palavra aleluia, aleluia, aleluia. Como eu tenho no 111 ao 117, nessa ordem, início num e fim no outro, lá eu tenho do início ao fim a estrutura aleluia, aleluia, do 146 até o 150. Por que essa informação é importante? Qual a lógica disso? Porque essa é a primeira vez, é importante, em todo o Antigo Testamento, irmãos, nós só temos a palavra aleluia, se você vai ter essa palavra aleluia apenas nos últimos salmos do livro 4,
Você não tem a palavra aleluia no livro 1, no livro 2, no livro 3 do Saltério. Você só vai ter a palavra aleluia, sabe quando? Exatamente no finalzinho do livro 4. E agora, nesses blocos do livro 5, 111 ao 117 e 146 ao 150. Por que não tinha essa palavra aleluia antes? Porque essa é uma expressão utilizada no contexto da restauração de Israel. Da restauração de Israel. Então é importante que esse salmo chamado, é conhecido como do 111 ao 117, conhecido como o Salmo de Halel, que é salmo de aleluia, salmo de louvores a Deus, pela libertação, pela plena libertação de Israel, como nós aprendemos na Escritura Sagrada. Mas preste atenção no detalhe aqui, irmãos. Por que aleluia é citado nessa estrutura e no 114 não? Nós temos aqui um momento interessante. Até o 114, esses salmos eram utilizados na festa da Páscoa de Israel. Todos eles, do 111 ao 117, eram salmos da Páscoa. Então, se imagina que, quando Cristo disse lá em Mateus, quando ele diz, cantou um hino e saiu, eles cantaram um salmo da Páscoa, que envolve o Salmo 111 ao 117. Esse é um Salmo da Páscoa. E por que é importante frisar isso? Porque o Salmo 114 começa dizendo isso. Quando Israel saiu do Egito. Lembre-se que foi exatamente nesse contexto que foi instituída a Páscoa. Israel sai do Egito no capítulo 12 de Êxodo. E quando a Páscoa é instituída? Êxodo 12. Quando Israel saiu do Egito. E essa última sessão, então, do Saltério, que começa no 107, vai até o 150, é o período da história que trata do retorno do cativeiro babilônico. Mas aí diz assim, por que ele está falando aí, quando saiu do Egito? Por que ele não falou quando saiu da Babilônia? Porque os salmos são do período do Egito, mas eles são construídos com a linguagem da Babilônia. Deixa eu lhe mostrar por quê. Ele diz assim, quando Israel saiu do Egito, de um povo de uma língua estranha. Essa expressão língua estranha, ela não aparece no período, não há nenhuma profecia no período do Antigo Testamento associada ao Egito. Sempre essa ideia de uma língua estranha está associada ao período da Babilônia. E outra coisa importante, ele vai usar 3 nomes para descrever. Veja, o Deus de Jacó, verso 1, depois Judá e Israel. Ele usa os 3 termos para descrever o povo de Deus. Eles saem de uma língua estranha. Ele está usando como parâmetro a libertação do cativeiro egípcio, mas ele está comunicando isso a um povo que está sendo liberto do cativeiro babilônico. O Senhor está descrevendo, como nós vamos ver na sequência do Salmo, como você vai ver lá no Salmo 136, 137, 138, você vai ver quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E nesse sentido, então, o Salmo aqui de número 114, ele é crucial por razões práticas. Primeiro, porque hoje é dia da ceia do Senhor. Nós estamos retomando o culto com a possibilidade com a grande bênção de servirmos, de participarmos da mesa do Senhor, manhã e noite. Segundo, o Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos libertou do cativeiro. Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, é o Deus que nos arranca da morte, do inferno e nos concede livramento durante toda a nossa vida e guardará a nossa alma por toda a eternidade. O Salmo, então, começa descrevendo, e nós vamos pensar nessa estrutura de 2 formas. São 8 versículos. Então, nós vamos pensar da seguinte forma, não é? Vamos pensar aqui primeiro na libertação do cativeiro, depois do poder utilizado por Deus na condução do seu povo, e terceiro, a presença de Deus manifestada em toda a terra. São 3 coisas importantes que nós vamos ver aqui, olhando para esse texto basicamente. Então, preste atenção comigo no versos 1 e 2, o que diz o salmista. Quando
saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. Quando saiu Israel do Egito. Ora, essa partícula aqui que dá a ideia de tempo, né? Quando o Senhor tirou Israel, quando Israel saiu do Egito. É interessante notar que ele não diz isso no texto, quando o Senhor tirou, mas quando Israel saiu. É uma linguagem bem interessante, porque a gente usa isso no dia a dia. Eu, por exemplo, eu não sei consertar carro, mas se eu for consertar meu carro, aí quando eu volto eu digo assim, olha, eu consertei meu carro hoje. Eu não fiz nada, eu levei para o mecânico e ele consertou, mas eu digo, eu consertei meu carro. Você não diz assim, o mecânico consertou o carro, você diz, eu consertei meu carro hoje. Isso é o que é regular na nossa língua. E aí, veja, o salmista está dizendo, quando Israel saiu do Egito. Ele não está descrevendo aqui que Israel saiu por seu poder, por sua força. Porque, é claro, você vai encontrar lá em Êxodo, no capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Israel saiu do Egito, em nenhum momento ele está descrevendo que Israel tinha poder para isso. Ele está descrevendo o poder de Deus para tirar o seu povo do cativeiro. Quando Israel saiu do Egito. Saiu de onde? Saiu de uma nação mais poderosa que eles. Saiu da escravidão, saiu de mestres e senhores que os oprimiam de modo terrível. Saiu da morte, saiu das garras do inferno. O Senhor os tirou de lá. Quando Israel saiu do Egito. Que povo é esse? Um povo de uma língua estranha. Um povo que não falava a língua deles. Eles imaginavam que eles balbuciavam coisas estranhas. Israel, no cativeiro babilônico, ouviu muitas línguas, e até uma profecia em Isaías capítulo 21 que fala sobre isso, acerca da prática, do Israel no cativeiro, que ouvia línguas estranhas, como própria manifestação do juízo de Deus. O fato de que eles não falavam a língua de Israel, ou Israel não falava a sua língua, apontava para vários aspectos. O primeiro é que a própria verdade de Deus não era compreendida por eles, e eles aprenderam e foram educados no temor do Senhor na sua língua, e a importância de viver num mundo que adora o mesmo Deus e fala a mesma língua, entenda, não necessariamente o mesmo idioma. Porque quando Pedro foi questionado pelas servas no dia que Cristo estava sendo julgado para ser morto, e ele nega Cristo naquele contexto, você vai lembrar muito bem disso. Ela disse, você fala como um deles. Ele disse, não conheço, você fala como um deles, a sua maneira de falar é igual a deles. Porque nós aprendemos que exatamente essa é a comunicação, como Pedro também, no dia que foi para o Sinédrio, quando falou de coisas profundas acerca de Deus, ouviu daquele sacerdote no Sinédrio dizendo, como pode você falar coisa dessa natureza? Você não é um pescador, você não é um homem incauto? Aí ele disse, perceberam que ele havia andado com Cristo, por isso falava daquele jeito. Quando o Senhor quando Israel saiu do Egito, de um povo, de uma língua estranha. Porque a língua que nós ouvimos é a voz de Deus, que pode ser falada em qualquer língua, desde que seja fielmente a voz de Deus. Israel sai daquele lugar e Deus revela o seu poder ali, em arrancar o seu povo da escravidão.
que acontece com esse povo que é liberto do cativeiro? Duas coisas básicas, veja a sequência do texto. Ele diz assim: Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. Ele não está falando de coisas diferentes aqui, ele não está falando de Israel de um lado, não é, Judá de outro, Jacó de outro. Ele está falando de um único povo, que é utilizado um termo que unifica esse povo. Eles são muitos, mas ele é descrito como um único nome. Eles são muitos, mas é descrito como um único nome. Nós somos conhecidos como povo de Deus. Nós podemos ser muitos, mas nós temos um nome, em termos de representatividade. Cristo Jesus é o cabeça do pacto, é o Senhor da igreja. Não há outro além dele. O que acontece com a libertação? Judá se tornou o seu santuário. Lembre-se que foi isso que Deus disse por meio de Moisés a Faraó: deixa o meu povo ir para que no deserto me sirva, me adore e me cultue. O Senhor vai habitar no meio deles. O Senhor vai ser o Senhor da igreja, o culto a Deus, o serviço a Deus é estabelecido. Eles saem do Egito, então lembre-se, eles saem da idolatria, eles saem da prática mundana, pecaminosa no Egito, e agora o Judá se tornou seu santuário, isto é, Deus habita no meio deles. Porque Deus não habitaria ali, porque naquele lugar eles não temiam a Deus, e lembre-se disso, agora o Senhor descreve assim: o Senhor se tornou o seu santuário. Veja, o Senhor habita no meio deles, Judá se tornou o santuário, o lugar onde Deus habita. Você imagina isso, irmãos, na perspectiva neotestamentária? Quando Cristo cumpre a sua obra, o Espírito vem sobre a igreja, e a Bíblia descreve que o Espírito de Deus habita em nós. Nós nos tornamos santuário de Deus. Essa é a primeira grande marca da libertação. Nós somos libertos do cativeiro para que nos tornássemos habitados por Deus. E o Senhor no nosso meio é adorado. É assim lá em Israel. O tabernáculo é construído, a arca está no meio deles, o Senhor está no meio do seu povo. Judá se tornou o seu santuário. Se você pensar aqui em termos de língua, é riquíssimo essa maneira de escrever do salmista. Riquíssimo. Até agora, o sujeito não aparece. O seu santuário de quem? Você pensa, santuário de si mesmo? O nome de Deus não apareceu ainda aqui. Israel saiu do Egito, de um povo de uma terra estranha. Judá se tornou seu santuário. Né? Israel, o seu domínio. Ele antecipa. Isso é comum bem na nossa língua, né? Isso é até rico. Ele antecipa o sujeito pelo pronome. Porque o pronome, tecnicamente, ele substitui o nome. Então, se tem o nome, depois você usa o pronome. Só que, nesse caso, ele é usado antecipadamente. Porque é como uma expectativa na poesia, na beleza de se escrever. Judá não é o seu próprio santuário. Judá é o santuário de Deus. Israel não é o seu domínio. Israel é o domínio de Deus. O que significa dizer, nessa beleza de texto, sabe o que, irmãos? Nessa riqueza de poesia, é que o Senhor está dizendo ao seu povo: quando Israel saiu do Egito, de um povo de uma terra estranha, eles passaram a ser o lugar da minha habitação e o lugar do meu domínio. Vai ficar claro isso quando se nós continuarmos lendo o texto, né? Você vai encontrar, por exemplo, lá no versículo 7, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Quando ele cita no início, quando o Senhor
no verso 1, quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, o Senhor, o Deus de Jacó. Para que foi que o Senhor nos libertou, irmãos? Para que nós fomos tirados do Egito? Para nós sermos o santuário dele. O Senhor habita no nosso meio. Nós cultuamos somente a Ele. Nós adoramos apenas a Ele. Israel, o seu domínio, Ele é o nosso governo. Ele é o nosso soberano. É Ele que estabelece as regras. Impressionante notar. Eu e o Pai faremos morada em vós, diz o Senhor Jesus, pelo Espírito que habitará. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Aí Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos e diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor que governa os céus e a terra tem domínio sobre Jacó, tem domínio sobre Israel, tem domínio, tem soberania, tem governo sobre Israel e sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Nós adoramos ao Senhor, porque Ele habita no nosso meio, e porque Ele é o nosso Senhor. Entenda isso, irmãos, Ele não apenas me liberta do cativeiro, Ele governa a minha vida. Lembre-se das palavras que introduz os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E o Senhor aqui tem a ver com um conceito claro bíblico de soberania, de suzerano, daquele que tem o controle de todas as coisas. Israel, o seu domínio. Um povo que o adora segundo a sua vontade, que vive segundo os seus ensinamentos, que anda nesse mundo segundo os padrões dele. Nós somos dominados por ele. Ele é o nosso Senhor. Ele governa a nossa vida. Então perceba que poder de libertação é esse. Não é apenas tirar de um perigo, é fazer desse povo o seu povo, o seu santuário, o seu domínio, porque esse é o fim. Esse é o fim da aliança, do pacto. Eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. Mas nessa segunda parte do Salmo, ao descrever a glória dessa libertação, ele mostra como Deus resgata o seu povo e o que Deus faz com o seu povo. Eles vão adorá-lo, Deus habita no meio deles, eles vão ser governados por Ele. O Senhor é o seu governador, é o seu Senhor e o seu legislador, não há outro legislador além dele. Mas o segundo momento, ele mostra o poder que ele utiliza na sua igreja nesse processo, no seu povo. Preste atenção a partir do verso 3 comigo. Veja o que ele diz, irmãos. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros. As colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiro? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Verso 3, o mar viu isso. Perceba a ordem poética na estrutura que ele utiliza aqui. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Aí ele passa então a fazer uma pergunta retórica, se dirigindo ao Jordão, se dirigindo ao mar e se dirigindo aos montes como fossem pessoas. E ele então pergunta: que tens, ó mar, que assim foges?
E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiro? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Por que vocês fizeram isso? Qual foi a lógica disso? Interessante que o Jordão, ele é descrito aqui, porque a poesia tem essa beleza, né? O Jordão passa a ver, o Jordão viu, o mar viu, os montes viram e fugiram. E aí ele está dizendo, quem são os dois grandes lugares, os dois grandes pontos que ele coloca nesse texto? Mar e Jordão. Ele está descrevendo aqui a passagem pelo Mar Vermelho e a travessia do Jordão, que é a entrada na Terra Prometida. Que foi exatamente o que aconteceu. O Senhor, que libertou o seu povo do cativeiro, que é adorado por esse povo e governa esse povo, e habita no meio dessa igreja, desse seu povo. Ele vai adiante. Sabe o que ele faz, irmãos, diz o texto? Quando os inimigos vêm, fogem. O mar era um empecilho para que eles continuassem a marchar. Se tornou em uma parede. O mar se tornou em pedra. E eles passam a pé enxuto. O Jordão se retirou. As montanhas que davam acesso saltavam como carneiros, cordeiros. Saíam da frente dele. Quão poderoso é o nosso Deus. Quando ele veio libertar o seu povo do cativeiro, mais do que o cativeiro egípcio, da morte e do pecado. Quando Israel saiu do pecado e da morte, de um povo de uma língua estranha, podemos dizer, quando a igreja saiu do inferno, da morte e do diabo, de um povo de uma língua estranha, a igreja do Senhor se tornou seu santuário. Essa mesma igreja é governada por Ele. Ele mostra o seu poder em libertar o seu povo. E aí ele diz agora, lembra das pragas do Egito? Que poder vocês tinham de sair da mão daquele inimigo? Eu revelei toda a minha força ali. Que poder vocês tinham para sair das mãos do pecado, da morte e do diabo? Eu os libertei com o meu poder. Agora vocês passam a marchar. Quais os inimigos que se apresentam na nossa caminhada? O pecado. Eles não podem mais nos impedir. Eles vão sair da nossa frente. O diabo, ele não pode mais nos impedir. Ele vai sair da nossa frente. O mundo, ele não pode mais nos deter. Ele vai sair da nossa frente. Porque o Deus que nos arrancou do cativeiro, com poder, é o Deus que nos conduz pelo deserto, com poder. O mar, irmãos, o mar que era, lembre-se disso, um empecilho, passou a ser um caminho. O Jordão, que era um empecilho, passou a ser o caminho. Os montes, que eram um empecilho, passou a ser um caminho. O Senhor poderosamente nos guiará
e nos livrará de todos os nossos inimigos pelo deserto. Primeira imagem, o mar. A segunda imagem, o Jordão. Na saída e na entrada, o nosso Deus nos livrará dos nossos inimigos e nos levará salvo até a terra prometida. O Deus que nos livra do inferno é o Deus que continua nos livrando do inferno até o último dia. Talvez você, nessa manhã, esteja pensando nas suas próprias fraquezas, irmão, nos seus próprios pecados e como eles se apresentam a você. Como um monte impossível de transpor, impossível de transpor. Como um mar impossível de atravessar. E aí então eu vou lembrar quando você saiu do Egito. Que poder você tinha para isso? O Senhor te tirou de lá. O mesmo que te arrancou te guiará com poder. E nós diremos aos montes: lancem-se ao mar, e eles serão lançados. Nós diremos: afaste-se de mim, a reda de Satanás, livra-me, Senhor, livra-me do pecado. Eu vou estar dizendo ao Deus que deu a vida por mim: socorre-me. Eu terei a certeza inequívoca. Nem o mar ficará, nem o Jordão permanecerá, nem os montes estarão na minha frente, porque o Deus que deu a vida por mim não fez isso em vão, me guardará até o fim. Onde está? Por que saíste? Por que Jordão? Por que mar você saiu da presença? Por causa do poder de Deus. Deus habita no nosso meio. Em último lugar, na última parte do texto, nós encontramos então essa descrição belíssima, que diz assim, a partir do verso 7, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Alegre-se, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Estremece, ó terra. É importante isso, até esse é um elemento bem interessante, porque aquilo que Deus está fazendo com Israel aqui tem o propósito de falar a terra, as nações. Por isso que é muito comum os salmos de reino aqui, que falam: o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. A terra deve estremecer diante do Senhor. E ora, todas essas coisas diante do Deus de Jacó. Então ele diz, ora, lembre-se do início do texto. Jacó é o seu santuário, o Deus de Jacó. Judá é o seu santuário, melhor dizendo, e na parte primeira, quando o Senhor tirou Israel do Egito, quando ele tirou Jacó do meio de um povo, de uma terra estranha, de uma língua estranha, o Deus de Jacó é o Deus que está presente no nosso meio, o Deus do pacto. E o que é que ele faz? O que é que ele vai me dar de conforto nesse conceito, irmãos? De verdade nesse conceito. Veja como ele lida com a água. Para libertar, ele transforma uma água em pedra
em muro. E para suprir as minhas necessidades, Ele faz sair água de uma rocha, de uma pedra. O Senhor, a presença dEle no nosso meio, é fonte inesgotável de suprimento e de promessas e de bênçãos. O salmista usa essa expressão: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água. Ele tinha convertido água em pedra, em muro, agora Ele converte a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. A presença do Deus de Jacó é vida continuamente para nós. É suprimento contínuo para nós. Ele fez do teu coração de pedra no dia da tua salvação um coração de carne. Ele derramou no teu coração o Espírito Santo. E Ele é poderoso para fazer de uma rocha fluir água e do seixo um manancial. Veja, não é água, é um lençol de água. Da presença dele sai um rio. Você lembra Jesus Cristo dizendo à mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Vai fluir do teu coração, do teu íntimo, um rio de água viva, que ele fluirá para a eternidade. Correrá um rio de água viva. Que não é apenas a satisfação de um momento, é para a eternidade. A presença do Deus de Jacó, a presença do Deus de Jacó no nosso meio, é fonte inesgotável de suprimento espiritual, físico. É o cuidado de Deus eterno para conosco. Essa é uma linguagem tão bela que você vai ouvir Jesus Cristo dizendo no dia que Ele ressuscita dentre os mortos. Quando Ele diz aos discípulos em Mateus 20, no último capítulo de Mateus 28, Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus de Jacó está no nosso meio. É fonte de vida para sempre. É fonte de sustento para sempre. Que dureza do teu coração Deus não pode transformar, se de uma rocha ele flui um lençol de água, se do seixo um manancial. O que é demasiadamente difícil para Deus? E aqui o salmista descreve: teu Redentor é o Criador do universo. Ele criou o mar, Ele criou a rocha, Ele criou os céus, Ele tem domínio sobre toda a criação. O Criador é o teu Redentor.
capítulo 10 do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria que, partindo para o final desse texto, da nossa exposição, nós lêssemos, por favor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas particularmente o verso 5, eu quero me deter nele. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles tinham a bênção do Senhor, mas rejeitaram o Senhor. Ele diz, uma rocha os seguia, e essa rocha era Cristo. Nós não podemos rejeitar o Deus que está conosco. Nós podemos olhar para Ele e ver nele a fonte de todo bem. A rocha que é Cristo está no nosso meio, e dela flui um manancial, um lençol de água que supre todas as nossas necessidades. O mesmo Senhor que me libertou do cativeiro é o mesmo que supre as minhas necessidades, e é o mesmo que me ajudará na travessia do Jordão, porque Ele morreu, e ao terceiro dia Ele venceu a morte, e nele nós temos segurança por todo o caminho que nós seguirmos, até a morte. Até a morte. Bendito seja o Deus de Jacó, que está no nosso meio, hoje e para sempre. Nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor e ver o cuidado do nosso Deus em estabelecer os seus sacramentos, para que continuamente a igreja seja fortalecida e abençoada por Ele. O Salmo de Halel é o Salmo da Páscoa, é o Salmo da mesa do Senhor, da Santa Ceia. O Senhor nos livrou do Egito, e o Senhor supre as nossas necessidades por toda a nossa vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Curvemos nossa cabeça, irmãos, por algum momento, por favor. Nós te damos graças, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã e sermos edificados pela Tua palavra, instruídos e desafiados, ó Deus, a uma vida santa. Que Cristo, o nosso Salvador, seja exaltado no nosso meio, e o Teu nome glorificado, ó Deus. Abençoa-nos agora, quando participaremos da ceia do Senhor. Abençoa a Tua igreja. Edifica o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.